Mas vamos ler essa notícia aqui, porque é o seguinte: depois de repercussão negativa, Moraes recua de censura a veículos de imprensa. Alguns veículos de imprensa, a gente vai ver aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, recuou nessa quarta-feira, ontem, da decisão que censurou veículos de imprensa. Mais cedo, o juiz do Supremo Tribunal Federal mandou derrubar as reportagens sobre as declarações da ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo as quais o parlamentar teria agredido fisicamente. E a gente vai explicar um pouco desse caroço. A medida havia censurado o jornal Folha de São Paulo, o portal Terra Brasil, Terra Brasil teria mantido a censura, e os sites Brasil de Fato e Mídia Ninja. Após a realização, aí abre aspas para a decisão do Alexandre, após a realização dos bloqueios determinados, as informações coletadas demonstram que algumas das URLs não podem ser consideradas como pertencentes, abre aspas, a um novo movimento em curso claramente coordenado e orgânico. O burro ou é coordenado ou é orgânico. Orgânico é aquilo que acontece sem organização, de forma natural. E o coordenado é aquilo que acontece, como a milícia digital do Lula faz, quando você tem uma coordenação, quando você tem um agente central que fala para as pessoas, você vai ter que postar uma notícia aqui para difamar o Nubank. Você reparou a esquerda inteira fazendo, até TikTok, etc., sentando o pau no Nubank depois que eles foram no negócio do Brasil Paralelo. Isso é o coordenado. O orgânico é quando você faz merda, Alexandre, e todo mundo em todos os canais começam a postar esse negócio. Eu tô vendo aqui que tem vários canais novos de cortes, com cortes do Paulo Figueiredo, e eu incentivo todos. Não precisam me mandar e-mail pedindo autorização para cortar o meu conteúdo. Todo mundo está autorizado a cortar o meu conteúdo e distribuir da forma que quiser. Fica aqui essa autorização prévia. Isso é absolutamente orgânico. Essa é a diferença entre orgânico e coordenado. E tá aqui, e nova replicagem de forma circular nesse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico, como salientado pelo requerente. Ora, se o conteúdo é ofensivo e inverídico, você tem duas alternativas. É sinal que você já analisou o mérito da questão, embora você diga que não na decisão, você já analisou o mérito da questão, e aí você decidiu que é inverídico, etc, e aí você determina remoção e multa. Mas não foi esse o caso. O caso é que pode a notícia inverídica, desde que ela não seja de forma coordenada, desde que ela seja de forma orgânica, como ele não entendeu no próprio texto que ele escreveu, ou algum assessor escreveu, sei lá. O despacho, contudo, determina o restabelecimento apenas da Folha, do Portal Terra e do site Brasil de Fato. Por quê? Porque a Folha de São Paulo tem a prerrogativa de falar algo que o site do Paulo Figueiredo Show ou da Zequinha da Silva.blog, não sei o quê. Não, por que esses sites não teriam essa prerrogativa? A lei é igual para todos, mas é mais igual para um do que para outros? O que é isso? Que tipo de... Nós criamos um sistema de castas privilegiadas? E a gente vai falar sobre o que se trata, mas o importante nessa história é que pela primeira vez, nós vimos, desde da reportagem original lá da Cruzoé, se vocês lembram bem, né? A gente pode voltar a falar sobre isso. Pela primeira vez, o Alexandre censurou a velha mídia de esquerda. Pela primeira vez. E eu tenho que ter, vocês sabem que eu sou assim, eu não sou flor que se cheire, então a gente tem que, com requinte de crueldade, abrir o Twitter o X, da minha fã número 1, que nunca me tira da cabeça dela, reclamando de censura. Deixa eu abrir aqui. Mônica Bergamo, Alexandre de Moraes censura reportagem sobre acusação de agressão feita por ex-mulher de Lira. Peraí, Mônica. Alexandre de Moraes censura? Isso não é o normal? Ora, em que categoria eu me encontro? Em que categoria o Alan dos Santos se encontra, o Rodrigo Constantino, a Ludmila Lins Grilo, o Monark e tantos outros que têm os seus perfis removidos? Em que categoria nós nos encontramos? Ora, Mônica,
O Alexandre, você está surpresa com o Alexandre de Moraes fazendo censura? Será que você não pode ser tão burra quanto feia? Tem que escolher um dos dois. Ou é burra ou é feia. Os dois ao mesmo tempo complica a vida. Fica difícil. Porque, pô, pelo menos quando a mulher é burra, mas é inteligente, ainda vale de alguma coisa. Mas burra e feia, na mesma medida, porra, era óbvio que isso ia acontecer. Você tinha alguma dúvida de que você seria censurada? Você tinha alguma dúvida que seu veículo seria censurado? Agora, do que se trata o assunto? Importante entender do que se trata o assunto. A reportagem é isso aqui, ó. Lira me esganou, fez ameaças para mudar depoimento e me usou como laranja, diz ex-mulher de candidato da Câmara. Casada por 10 anos com o deputado, afirma que levou soco e pontapé e que foi coagida para mudar a versão. Ele diz ter sido absolvido e fala que as novas declarações são requentadas. E tá aqui, toda a reportagem, né? A senhora entrou com pedido de medida protetiva. É uma entrevista. Mas vocês devem lembrar que o Supremo Tribunal decidiu no ano passado que os veículos eram responsáveis, os veículos de imprensa eram responsáveis pelo conteúdo das entrevistas que eles publicavam, pela opinião dos entrevistados. De forma onde não só os veículos passaram a ser cerceados, mas também a opinião das pessoas. Então, eu vou ser bem absolutamente sincero. Eu sei por que a esquerda requentou essa reportagem. E é evidente, você precisaria ser um idiota para não perceber que o objetivo dessa reportagem é constranger de forma não orgânica, mas de forma coordenada, o Arthur Lira em um momento onde a Câmara está discutindo um projeto limitando o aborto. Um projeto que assim é meio óbvio, né? Um projeto assim, depois de 5 meses, né? Depois de 5 meses, tem que tentar manter o bebê vivo. O monstro, como diz o Lula. Né? A hashtag bebês não são monstros. Depois de 5 meses, aí vem, como a pauta é satânica, né? Como a pauta é a pauta de Moloque, a pauta de sacrifício de criança, vem a trupe organizada e, de forma coordenada, parte para um assassinato de reputação como forma de constranger o Arthur Lira. E funcionou. O Lira recuou. E é para isso que serve. E claro, né, recuou, teve que recorrer ao STF, etc. E é para isso que serve esse expediente. E aí você tem os homens virtuosos que não recuam e os homens que... O Lira não é uma pessoa de espinha dorsal, né? Senão a gente não estaria na situação que a gente está agora. E ele foi lá e recuou. Quando cria esse negócio de grupo de trabalho, é importante dizer, ele também fez isso no caso do projeto da censura, tá? Quando cria esse negócio de grupo de trabalho é porque o cara não quer tocar o negócio, tá? Isso é uma forma de protocolarmente empurrar com a barriga. Daqui a pouco acaba o mandato dele na Câmara e ele fala, para usar uma frase do Tropa de Elite, essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira, né? Então ele vai deixar essa estourar na mão do Aspira. Eu, particularmente, não tenho a menor ideia de se essa história é verídica ou não. Eu acho que você ouvir depois... Eu, graças a Deus, não dou muito bem com a minha, mas você ouvir depoimento de ex-mulher é sempre questionável. Eu já vi mentiras absurdas e já vi verdade. A moça não pode não ter o direito de falar. Não existe isso. A moça não pode não ter o direito de dar uma entrevista. Que é isso? Que maluquice é essa? Só porque o cara é presidente da Câmara, a moça não pode dar uma entrevista? Se a sua ex-mulher, você que está em casa que tiver uma ex-mulher, ou seu ex-marido, se você... para os 30% da minha audiência aí que são mulheres, ou gays. Se por um acaso o seu ex ou a sua ex quiser dar uma entrevista a seu respeito, ele tem o direito, você não pode amordaçar a pessoa. Se ela falar em verdade, você vai lá, processa, calúnia, injúria, difamação, e é uma tristeza. É uma droga que seja assim. Porque a mentira é o gênio que não volta para dentro da garrafa. Ou como diz a Dilma, né, depois que a pasta de dente saiu do dentrifício, fica difícil de voltar para o dentrifício, ela não volta mais. Mas isso faz parte, infelizmente, é um ônus. E a gente não tem um anticorpo para isso. A solução
A gente tem que... O Thomas Sowell fala, né? Não existem soluções, existem apenas escolhas, trade-offs. E a gente tem que escolher. Ou a gente tem uma sociedade onde as pessoas são censuradas previamente se não têm direito a falar e são amordaçadas, e com isso a gente corre o risco de não deixar... Vai que essa história é verdadeira, né? Ou você tem uma sociedade onde as pessoas falam livremente e conseguem assassinar a reputação. Essa é a regra do jogo. Então você não pode impedir a moça de contar a versão dela, né? E ele fala de ofensas por pessoas me procurando, pedindo para mudar meus depoimentos, meus filhos sendo usados contra mim. Ele fez alienação parental com os meninos. Não foi uma violência só física, foi psicológica. Nesse caso, no que acusa Lira de injúria no STF, a senhora anexou novamente as fotos do processo de lesão corporal que moveu contra o deputado. Por que esse movimento só agora? A gente já respondeu aqui no programa, né? Se a senhora está, independente de dizer a verdade ou não, a senhora está sendo instrumentalizada. Weaponized, como a gente diz em inglês, né? Instrumentalizada seria uma tradução justa. Porque existe uma coisa chamada consciência. 2006, eu sei que pra gente que tá um pouco mais velho, 2006 parece que tem, sei lá, 2 anos, mas 2006 foi há 18 anos. Posso ter feito aquilo na época, porque se não fizer, posso ter feito aquilo, de mudar o depoimento na época, porque se não o fizesse, ele disse que iria tomar meus filhos de mim, porque quem tem o poder é ele, e faz o que quer e desfaz. Ele disse, se você não desmentir isso, tira os meninos de você. E agora eu tô sem meus filhos porque ele tomou isso de mim. E aí perguntam, o que aconteceu em 2006? É muito doloroso lembrar, porque ele era o pai dos meus filhos, saiu de casa porque já estava com uma pessoa há anos, eu aguentei aquela situação, tipo da coisa que, não interessa a ninguém, que é um problema pessoal do casal, né? De repente saiu de casa, meu filho com 23 dias de nascido, ele foi à minha casa, quando abri a porta me agrediu, me desferiu um murro, um soco, um pontapé e me esganou. A minha sorte foi que a babá do mais velho, que ouviu os meus gritos, ligou para minha mãe, que apareceu lá, mas eu já estava desfalecendo, muito apanhado. Ele me chutou no chão, mas eu não queria te falar disso porque me dói lembrar. A situação durou uns 40 minutos, ele parava, me xingava de vagabunda, de outros nomes horríveis e tal. Aquilo era o machismo. Aí entra a parte ideológica, né? Aquilo era o machismo puro, o sentimento de posse que eu acho que tem até hoje. Tudo tem que estar no domínio dele, no comando dele, a arrogância e prepotência dele. E assim, o deputado já tinha tido esse tipo de comportamento? Ele sempre foi destemperado, explosivo, mas nunca pensei que fosse chegar a isso. Por que a senhora mudou o depoimento? Porque fui ameaçada, coagida. Como foi feita essa ameaça? Ele sempre manda alguém dar um recado, dar um telefonema, mas nesse caso ele foi lá na minha casa, entrou sem saber. Eu procuro, e a reportagem é muito extensa, fala sobre a Damares, a reportagem é muito extensa, mas eu procuro não entrar muito nesses casos familiares, né? Eu acho que é sempre uma situação delicada, muito difícil. Eu tenho muita felicidade de ter conseguido fazer a manutenção em paz de casa, né? Mas nós temos outras pessoas, amigos, pessoas conhecidas, e algumas pessoas, às vezes até conhecidas de vocês publicamente, que passaram por problemas. Tem mulheres que têm problemas mentais, existem pessoas esquizofrênicas, existem pessoas psicopatas, né? Não é segredo, por exemplo, eu estava com o Steven Crowder agora recentemente, e o divórcio dele se tornou público, e eu estava ouvindo os detalhes, a história é assombrosa. Ao que me parece, eu só conheço a versão dele, a mulher do cara, pelo que age, é uma psicopata. Então não tem como a gente saber se isso aqui é real ou não. Tá? Então eu não vou entrar nesse mérito. O que é interessante dessa reportagem é que, por essa instrumentalização que a esquerda fez dessa moça, pelo fato da esquerda ter conseguido trazer esse assunto e jogar o Lira no corner, o Alexandre ficou numa posição interessante. Eu não sei exatamente por que esse processo foi parar na mão do Alexandre. Eu devia até perguntar para o Vladimir, que vai entrar daqui a pouco. Mas o que me parece, eu não sou advogado, mas o que me parece é que entrou através de recurso e coincidentemente caiu na mão do Alexandre, para sorte do Alexandre. Ele ficou com o Lira na mão dele. E aí o Lira certamente teve que pedir um favor para o Xandão, que é tudo que o Xandão quer.
porque nesse momento onde o Congresso e o STF começam a ter os primeiros embates, o Lira ficar na mão do Xandão é a coisa que o Xandão mais quer. Você me faz um favor, eu faço um favor aqui para você. Né? Esse favor é o mais interessante de todos. Lembra que a gente tem um PL da censura na Câmara que só não está sendo votado porque o Lira sentou em cima com um grupo de trabalho lá dele. O que o Xandão acenou pro Lira foi: olha só que beleza, que mundo maravilhoso. What a wonderful world. Quando eu posso oferecer para você a possibilidade de você censurar os seus opositores e todas as histórias que forem inconvenientes a você. Olha que instrumento maravilhoso nós criamos. E eu posso estender a você, Lira. Eu posso estender. Veja, Lira, junte-se a nós na censura, porque nós transformaremos em fake news tudo que for desagradável para nós, e com isso você está imune. Você pode fazer o que você quiser. Só tinha um problema nessa conta específica do Alexandre. É que isso não estava sendo um rumor na internet. Até foi. Começou como? E a gente vai falar aqui sobre o Twitter já já. Isso saiu na Folha de São Paulo. Saiu na Folha de São Paulo. Então, portanto, o Alexandre teria que cruzar uma nova linha para agradar o Lira. Ele teria que censurar um veículo mainstream de esquerda. E quando eu chamo as pessoas de burras, né, porque feia é uma questão de obviedade, né? A burrice nem tanto. Mas eu digo isso porque é o que eu falo para todos os colegas jornalistas, os burros e os inteligentes. Se o governo tem o poder de censurar notícia, ele vai censurar todas as notícias inconvenientes. Ele se torna absolutamente imune à crítica. E uma hora você vai querer falar de alguém do establishment que está indo contra alguma pauta, muitas vezes ideológica sua, que você quer, porque eu sempre digo isso, há vertentes dentro da esquerda, né? Você tem a ala do Alexandre não quer necessariamente as mesmas coisas que a ala do PT. Então há vertentes, o pensamento da Mônica Bergman não deve ser 100% alinhado com o do Alexandre. Alguma coisa deve ser diferente, ou de quem quer que seja, que foi a reportagem, a autora da entrevista da Folha. Quem foi? Não tem? Constança Rezende. Constança Rezende resolveu dar voz a uma mulher que ela achou pertinente, provavelmente com um objetivo ideológico. E uma hora você vai querer fazer isso. Todos os jornalistas vão querer. Todos, até a vaca lá da Globo News. Uma hora ela vai querer criticar alguém. Pode ser uma crítica sobre os políticos. Às vezes você quer fazer como aconteceu, nós vimos recentemente com o SBT, que ficou calado em relação à censura, ou a Record, todos calaram, consentiram em relação à censura dos outros jornalistas como nós. E aí, quando vieram as notícias sobre a enchente do Rio Grande do Sul, o Lula classificou como fake e as notícias começaram a ser, de certa forma, suprimidas. Porque é isso que o governo que tem esse poder faz. Isso é uma coisa evidente. É por isso que a gente não censura jornalista ou mesmo a opinião de indivíduos. Não é porque a gente não acha que jornalista não mente. É porque a alternativa, se o governo tiver esse poder, e é importante que você pense, né, na diferença da forma como é escrita a Constituição americana, como é escrita a Constituição brasileira. Né? A Constituição brasileira, lá no artigo 5º, diz: todos têm direito à liberdade de expressão. Beleza. A liberdade de imprensa será assegurada. Beleza. A Constituição americana ela tem um formato um pouquinho diferente. Ela fala assim: o governo, né, no caso ela fala o Congresso, mas se referindo ao governo, porque era o Congresso que, em tese, poderia fazer isso, o governo não fará nenhum tipo de lei violando a liberdade de expressão. Então você tem o direito, e esse direito não será violado pelo governo, ele vai ser protegido. Isso foi um negócio tão revolucionário. Enquanto os americanos fizeram isso nos Estados Unidos, o Brasil estava fechando, o Brasil imperial, que os conservadores com fetiche da época do Império acham tão maravilhoso. O Brasil estava fechando jornal.
Então, enquanto o Brasil estava fechando o jornal e os Estados Unidos estavam fazendo o Bill of Rights, o mundo olhou e falou, não, esse modelo aqui dos Estados Unidos é melhor. E se formou um consenso nessa direção. Se formou um consenso demorado. Uma boa parte, que foi a parte justamente que as pessoas acusam a gente de ser os fascistas e os comunistas, que são eles, essa turma não concordava com isso. Né? Você não tinha liberdade de expressão na Alemanha nazista, ou na Itália do Mussolini, ou com Franco, ou quem quer que seja. Né? Então você ficou com um mundo com a visão da democracia liberal americana, uma visão comunista soviética e a visão dos países fascistas. Segunda Guerra Mundial, a visão fascista foi derrotada. Você passou a ter duas visões de mundo. E aí o Ocidente, o chamado mundo livre, chegou a um consenso. Esse consenso chegou a ser, inclusive, codificado na década de 40, depois da guerra, na Declaração Universal dos Direitos dos Homens das Nações Unidas, que fala sobre, que assegura não só a liberdade de expressão, como a atividade jornalística independente de meio e fronteira. Não é só a da Folha de São Paulo, Alexandre, ou do Terra, ou do Brasil de Fato. De todos. Todos os meios. Então, nós caímos numa situação onde você estava com o Alexandre, que precisava cruzar uma linha para agradar o Lira. E ele já tinha feito, importante dizer, não quero deixar de trazer essa notícia. Onde é que está aqui? Essa notícia do Moraes, que tinha multado o ex do Elon Musk justamente para agradar o Lira. Então você vê que o Lira, essa história da esquerda, esse assassinato de reputação e tal, ele jogou o Lira aqui na mão do Alexandre. Aqui, ó. Moraes multa ex-Twitter em 700 mil. Twitter não teria respeitado a ordem judicial do Alexandre de Moraes para bloquear a conta que fez acusações ao Arthur Lira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, multou em 700 mil o Twitter X nessa terça por suposto descumprimento de ordem judicial. Em 13 de junho, Moraes determinou a suspensão da página. A Big Tech, contudo, não teria bloqueado uma conta que publicou posts segundo os quais o presidente da Câmara, Arthur Lira, é estuprador. Conforme Moraes, a provedora da rede social X, ao não cumprir a determinação judicial, questiona de forma direta a autoridade da decisão judicial tomada na presente ação. No despacho, o Moraes sustentou que, abre aspas, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, que é o que o Alexandre decide, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto na natureza cautelar quanto definitivas. Mentira. Como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a provedora da rede social X deve se respeitar, cumprir o poder judiciário, cabendo-lhe entender necessário demonstrar o seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira. E o X já fez mais de 100 recursos contra o Alexandre e ele cagou para todos. Até no CNJ já foi feito recurso contra o Alexandre e ele cagou para absolutamente todos. Mas nessa história, o que o Alexandre faz é virar para o Lira e fala: tá vendo? Tá vendo como eu precisava, Lira, censurar as redes sociais? Tá vendo como eu preciso desse poder? Tá vendo como esse poder é necessário? Caso contrário, as pessoas vão poder falar o que elas quiserem, inclusive mentiras. Reparem duas coisas. Né? Primeiro, nessa decisão do Alexandre, havia um objeto específico na remoção do perfil. A decisão diz por que o perfil está sendo removido. E isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Porque depois, isso passou a acontecer depois do vazamento, depois dos Twitter Files e do vazamento das decisões do Alexandre pelo Congresso dos Estados Unidos. Aí agora o Alexandre passou a se explicar. Veja, a decisão da remoção dos meus perfis não tem explicação. Nós temos as cópias. Aliás, o Congresso dos Estados Unidos transformou em Congressional Records as cópias. Né? A segunda coisa desse aspecto especificamente dessa notícia, que é óbvio a gente dizer aqui, que precisa ser dito, é que entre a desonra e a guerra,
Até agora o Elon Musk escolheu a desonra e está colhendo a guerra. Porque, como eu disse, recuou, desapareceu, parou de falar do Elon Musk, e eu sempre falo isso para vocês, eu não sou brother do Elon Musk, não tenho o zap dele, né? Nós temos interlocutores, e eu disse para os interlocutores que essa postura nova de silêncio, inexplicável, é uma postura estúpida. A fraqueza é provocativa. E aí não adianta fazer isso que tentaram fazer, né? Tentou dar uma espizinhada, testar as águas, etc, retardando a remoção, e o Alexandre foi lá e, mostrou a força. Aí o X teve que fazer o quê? Voltar atrás e remover. Depois disso, com o peito estufado, com o Lira do lado dele feliz, o Alexandre resolveu partir para cima da Folha, mídia ninja, e etc. Mas aí, meu amigo, aí deu ruim. Como a gente diz no Rio. Deu ruim. Aliás, eu já vinha dizendo a vocês, né, que eu ressalto isso, eu já vinha dizendo a vocês que o clima entre o Alexandre e a Folha, e o Estadão, inclusive, claro, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. E nesse momento o Alexandre esticou a corda demais. E essa é uma característica dos ditadores. Os ditadores fazem isso, eles perdem a noção, eles esticam a corda e ela arrebenta. Então ele esqueceu, né? Tem uma cena do Batman Dark Knight, né? Não sei se vocês lembram, não me lembro se é do Dark Knight ou se é do Dark Knight, do Dark Knight Returns, Rise of the Dark Knight, uma coisa assim, é a última trilogia do Christopher Nolan. Onde o cara lá, que é o bandido que estava fazendo as coisas todas em Gotham e tal, ele encontra o Bane, e uma hora ele fala assim, o Bane fala, por favor, saiam todos aqui da sala. E ele fica com o Bane na sala e tal, e ele fica, não sai da sala não, eu que tô no comando aqui. Aí o Bane só bota a mão assim no ombro dele e fala assim, tell me, do you feel in charge? Me diz, você se sente mesmo no controle ou no comando? E o que o Alexandre recebeu nesse momento foi uma mão no ombro. Tell me, do you feel in charge? Me diga, você realmente se sente no comando? Porque os senhores, os mestres, que permitem e que dão o suporte ao Alexandre, são os mesmos que dão suporte à velha mídia. Os mesmos, é a mesma turma. E é essa resposta do Alexandre, essa é a resposta, inclusive, para o tema do programa. É por isso que o Alexandre arregou. O Alexandre arregou porque quem está no comando de fato, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouco com o Vladimir, as pessoas que estão no comando deram um recado para ele. Você não está no comando. Porque é fácil, com o suporte do Bane, com o suporte dessa gente, arregaçar com o coitado do Alan, com o Oswaldo Eustáquio, com o Constantino, com o Paulo Figueiredo, até mesmo com a Jovem Pan, com os frouxos da Jovem Pan. É fácil arregaçar com eles, com o suporte do Bane. Eu ainda acho que a briga comigo foi um mau negócio para ele, mas é fácil. Os instrumentos de reação são limitados, né? Mas eu vou falar sobre... As pessoas estão me perguntando muito sobre o Congresso dos Estados Unidos, eu vou falar no final do programa. Mas quando o Alexandre briga com quem tem o respaldo, aí o Tigrão vira tchutchuca. E é uma coisa absolutamente ridícula. Absolutamente ridícula. Menos de 24 horas depois, ele recuou da decisão e ainda teve que isentar nominalmente o Terra e a Folha. Como é que um juiz dá uma decisão dessa e reverte no outro com um negócio completamente mal escrito? Isso só acontece, vocês precisam entender, porque o Alexandre também já não tem mais a força de outrora. E ele não tem mais a força de outrora por 3 motivos. Primeiro deles é porque ele não é mais tão necessário
quanto já foi. O trabalho principal do Alexandre, que era se livrar do Bolsonaro, já foi cumprido. O Alexandre já conseguiu o que ele queria, o sistema já conseguiu o que queria com o Alexandre. A meta principal. O Bolsonaro já saiu do poder e está quieto no canto, de joelhos. Calado. Está resolvido. O Alexandre cumpriu o que era necessário. Então essa deixa de ser uma prioridade. Segundo motivo, pelo qual ele não tem a força de outrora, é que ele começou a sofrer pressão internacional. O caso do Elon Musk, o caso do Congresso dos Estados Unidos, toda a turnê em mídia conservadora, só o vídeo da PragerU eu estava vendo, teve mais de 1,5 milhão de visualizações, expondo o que o Alexandre fez. O Tucker Carlson, a entrevista da gente lá do Eduardo e eu, 10 milhões de pessoas, e tantas outras que a gente fez. A exposição aumentou. A consciência sobre o assunto aumentou. A bolha foi sendo furada. A possibilidade de sanções começou a aparecer. E, de novo, vamos falar sobre isso hoje, rapidamente. Porque o Brasil, nesse ritmo, vai sofrer sanções e a coisa só piora com o Trump liderando todas as pesquisas. E o terceiro motivo, pelo qual ele não tem mais a força de outrora, é que ele perdeu certos poderes do ponto de vista prático quando ele deixou de ter a presidência do TSE. Onde ele tinha toda uma estrutura extra à disposição dele, onde ele podia fazer o jogo combinado do TSE, ele, fazer um pedido para o STF, ele mesmo, e aí ele dava uma decisão de acordo com o grupo do TSE que trabalhava para ele. Ele perdeu isso, o comando direto. Não significa que o Alexandre tenha sido derrotado, mas, sem dúvida nenhuma, ele arregou. Arregou porque, como todo ditador, ele errou o tamanho da força que ele tinha. E as perguntas que eu tenho que fazer é: como é que fica o Lira nessa história, depois dessa regada do Alexandre? É uma faca de dois gumes. O que eu pensaria se eu fosse o Arthur Lira era: ora, peraí. Pô, se a censura fosse contra vocês tinham mantido, pô. Estão me deixando, estão me sacaneando. Eu fiquei mal nessa situação. Porque o que acontece com o Lira é que essa reportagem gerou o que se chama de efeito Streisand. Para quem não sabe o que é o efeito Streisand, é da história parece que a Barbra Streisand, a famosa atriz e tal, queria esconder a localização da casa dela de todos os mapas. E como ela conseguiu essa proibição de que dissesse onde é que era a casa dela, todo mundo ficava interessado em saber justamente onde é que era a casa da Barbra Streisand. Então, quando você esconde alguém, isso acontece muito aqui com a gente, né? Eu acho que as censuras do Alexandre me tornaram maiores do que eu era, porque as pessoas falando: pô, se esse cara tá sendo censurado, ele merece ser ouvido. E o que aconteceu com o Lira foi justamente isso, gerou um efeito Streisand, tá todo mundo comentando sobre o negócio do Lira. Então o Lira, porra, vocês me deixaram agora na pior situação, eu tô sofrendo o efeito Streisand, vocês voltaram atrás, eu fiquei mal com a opinião pública, fiquei mal com a imprensa, mas quando era com vocês mantiveram, vocês bancaram. Aliás, foi assim que o inquérito das fake news começou. Reportagem da Cruzoé censurada por conta era um negócio do amigo do amigo, do meu pai, sei lá, o negócio do Dias Toffoli na lista da Odebrecht. Né? O Arthur Lira deve se questionar, e os ataques a mim? E eu gostaria muito de saber como é que o Arthur Lira tá, o que ele tá pensando nessa história. Mas o fato é que pela primeira vez, que é o outro lado da moeda, a primeira vez, esse limite de censura de veículo de esquerda foi ultrapassado. O Alexandre mostrou que, em tese, ele tem esse poder. E eu torço para que os dois neurônios, eu falo a Mônica Bergman, mas vale para todas as outras, os dois neurônios dessa turma tenham percebido, tenham caído na real. Desculpa o bom português, o aprendizado que a gente sabe. Porra, jeba não tem ombro, queridos. Entrou a cabeça, já era. Se você é censurado, se o Alexandre tem condições de começar a censurar, vai censurar todo mundo. Vocês estão 200 anos atrasados na discussão.
Então, eu acredito, eu sou um cara otimista. Eu acredito que nós vamos ter reformas em algum momento, que não vai ser agora, mas nós vamos ter desse debate público todo, se der tempo. Eu acho que antes do PT tomar todos os meios de poder, que eu acho que não vai acontecer porque eles estão se lascando muito rápido, eu acho que a gente ainda vai ter discussões à volta do anzol, reformas favorecendo a liberdade de expressão no Brasil. Eu sou um eterno otimista. E não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu, e se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.